Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje eu vou falar sobre o momento em que eu decidi sair para sempre do Twitter, sem olhar para trás e jogar a chavezinha dele fora. E por que que isso foi uma das melhores decisões que eu tomei em termos de internet e sobre como eu não pretendo, espero realmente de verdade, nunca mais voltar para lá. Porque se houver um top 10 ou top 5 ou top 3 piores redes sociais, eu tenho certeza que o Twitter tá em primeiro. Então hoje vou dar o meu testemunho, vou contar o meu relato e talvez, quem sabe, com muita esperança, inspirar alguém que clicou nessa porque tá na dúvida. Se tu tá na dúvida, tu já sabe a resposta, na verdade, né? Mas vamos lá. Bom, como fala no título, eu usei o Twitter por 12 anos e é muito interessante como tanto o relato de quem usa a rede social compulsivamente como quem é usuário de droga fala como se fosse uma coisa que consumiu a vida e como muitas pessoas falam, a indústria de drogas e de redes sociais são as únicas duas que chamam os seus consumidores de usuários. Então, sim, eu vivia mergulhada no Twitter noite e dia e noite de uma maneira muito compulsiva mesmo, sem parar, eu ficava vidrada. Muitas das minhas obsessões com assuntos específicos acabava vindo do Twitter, porque é muita informação ao mesmo tempo, nem sempre informação certa, mas sempre uma informação que ia te alimentando e te dando aquele gostinho a mais, aquela descarga de dopamina, aquela recompensa tonta e completamente sem sentido de querer saber mais sobre algum assunto, à exaustão. E depois de relutar muito, de ficar nessa de vai, não vai, deleta, não deleta, igual eu hoje vivo com o meu perfil no Instagram, eu tinha isso com o Twitter também. Só que de uma maneira muito mais doente, eu acho, porque eu sempre tava lá. E todas as coisas mais inúteis eu sabia, todos os assuntos mais sem cabimento. Eu, assim, podia falar toda uma palestra sobre o que se tratava, porque eu sempre estava lá lendo. Eu sempre sabia dos assuntos, eu sempre tinha na ponta da língua uma explicação. E isso tomava muito do meu tempo, mas eu não aceitava, eu me recusava, na verdade, a falar e concordar com isso. Meu Twitter foi deletado no fim de julho de 2023 e eu fiquei muito ansiosa por isso, ansiosa de um jeito bom na época, porque eu sabia que para ele ser deletado de vez precisava ficar 30 dias fora, sem acessar depois que tu clica, né, para deletar de vez a conta. E eu passei a fazer uma contagem de tempo ali dos dias para finalmente passar os 30 dias e o meu Twitter ser deletado. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito feliz. E essa felicidade foi o que me fez ver que eu precisava ter saído dali antes, mas eu não conseguiria ter saído dali antes se eu não chegasse no estado que eu cheguei. O meu problema com o Twitter, e eu acho que a maioria dos casos das pessoas que têm problema com o Twitter, é a quantidade de coisa ruim que tu lê lá. Eu não tô falando que vem pra ti diretamente coisas ruins. Só de tu tá lá naquele ambiente, tu já tá exposto a muito tweet aleatório que em algum momento vai chegar num poço muito sem fundo, assim, de coisas bem horríveis, bem pesadas e pessoas que não estão nem aí pra nada, que se escondem atrás de um avatar qualquer pra falar coisas que vão propositalmente machucar os outros. E aí tu tá lá exposto àquela radiação toda, próprio Chernobyl, e tu não sabe o que fazer, tu só quer ler mais sobre aquilo, vai te deixando tão doente que ao invés de tu sair e nunca mais voltar, tu vai lendo até ver aonde vai os absurdos das pessoas para poder comentar com os teus amigos depois. Falar, gente, olha o que que falaram de fulano. Olha o que que estão falando desse assunto. Olha que absurdo. E aí chegou um ponto, e precisou passar 12 anos para que esse ponto chegasse, em que eu percebi que não tinha cabimento, não tinha pra quê de eu perder tanto tempo com aquilo. Uma das pouquíssimas vezes em que foi bom estar no Twitter foi em 2016. Eu acho que eu já falei sobre isso muito rapidamente em algum outro episódio, mas foi na época da Marina Joyce. Assim, acompanhar o suposto desaparecimento dela, supostos sinais de que ela estava sendo, sei lá, vigiada, presa, que estavam mantendo ela em cárcere, 500 coisas diferentes. Foi um dos únicos momentos bons de estar no Twitter. E por que que eu digo que é bom? Porque nada disso estava acontecendo. Foi só um delírio coletivo. Não estava acontecendo de verdade. A Marina Joyce está viva, ela está bem. Nos termos dela, né? Mas tá bem, nada aconteceu de verdade. Mas estar no Twitter naquela época foi um acontecimento. Não sei se houve algo parecido depois. Só que com o tempo foi piorando, e como qualquer rede social, o que vai fazer ela estragar são as pessoas. Não que as pessoas de antes fossem boas, eram tão ruins quanto, eu posso afirmar. Mas parece que vai piorando
ao longo do tempo, porque mais gente vai tendo acesso, mais gente que é ruim vai espalhando o que é ruim para outras pessoas que se identificam com aquela ruindade. Assim como são as coisas boas também. Só que as ruins tendem a fazer um impacto maior porque machucam os outros, né? De alguma maneira. Não tem como tu entrar no Twitter e sair ileso. Sair do Twitter foi uma coisa que me fez muito bem porque eu continuo sabendo quais são os assuntos que estão em alta. Tem um site que é Trends 24 horas, que tu pode escolher de que país tu quer saber, ou até de que cidade, e eles te dão só a lista. Não tem como tu acessar nenhum tweet, nenhum comentário, nada. É uma lista pura e simples de, ó, tá sendo falado disso aqui na última hora. Quer saber sobre o que aqui estão falando? Bom, boa sorte. Pesquisa no Google, clica em notícias, vai atrás, porque tweet mesmo tu não tem como saber. E eu digo que assim, se tu nunca teve mesmo esquema de quando eu falei dos 30 dias sem Instagram, não teve Twitter, não tenha. É uma das que eu realmente não recomendo de maneira nenhuma. Não tenha, porque é muito difícil. O benefício do Twitter é tu saber em primeira mão as coisas que estão acontecendo. Isso de fato era ótimo. Para acompanhar na época que eu acompanhava mais reality show era legal também, porque tu via os memes, mas tinha um preço ali, né? E esse preço eu não estava mais querendo pagar, não, que era o da minha cabeça estar entrando em parafuso e não aguentando mais ler tanta coisa nada a ver, e principalmente sentindo que eu estava perdendo tempo e ocupando de um jeito muito ruim. Sempre parece que eu vou começar uma palestra ou vender um curso para vocês quando eu entro nessa, mas não é o caso. Ter saído do Twitter e em julho vai fazer um ano que eu saí, foi uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer. Por isso que eu digo que se tem uma pessoa que clicou nesse episódio é porque está tentada a deletar o próprio Twitter, ou que está pensando em deletar as redes sociais ou desativar. Com o Twitter eu não consegui fazer funcionar o esquema do Instagram de passar só 30 dias sem. Eu voltei pro Twitter porque eu estava ansiosa de um jeito ruim, querendo saber o que estava acontecendo e eu não conseguia. Isso ali, já mais do que qualquer outra coisa, era o maior sinalizador de que eu tinha que cortar pela raiz. E foi o que eu fiz. Então, assim, tu tá pensando em deletar o Twitter? Vá na fé, eu apoio super, acho que vai te fazer muito bem, mas talvez tenha que ser em doses homeopáticas. Tenta só sair do aplicativo de vez em quando e voltar a ver como é que tu te sente, porque se tu tiver na noia de Twitter igual eu tava nesses 12 anos, meu filho, boa sorte. Mas se tu também for uma pessoa que age meio de soco assim, de supetão igual eu, mais boa sorte ainda, porque depois que tu deleta não tem mais o que fazer, meu anjo. Quer dizer, até tem, né? Se tu não conseguir te segurar mesmo, tu vai voltar e vai ficar tudo bem. Mas se tu sai e se segura 30 dias, aí meus parabéns. Aí tu conseguiu, e daí tu te sente muito estranho nos primeiros dias, porque não tá lá o Twitter pra tu saber. Tu vai ter que te contentar com a listinha do Trends 24 horas sim, tá? Ou perguntar pra alguém o que tá acontecendo também. Quando eu deletei o Twitter, nossa, eu tava muito me esquecendo disso, meu Deus. Quando eu deletei o Twitter, eu comecei a saber das notícias, veja só, assistindo televisão. Eu voltei a me surpreender com as notícias do mundo no Jornal Nacional, 8 da noite, quando eu sentava para jantar, porque eu não tinha mais o Twitter, como eu não tenho, para saber no mesmo segundo o que estava acontecendo no mundo. Tu fica meio aéreo, tu fica meio fora, mas vale tanto a pena, porque tu não precisa estar sabendo disso toda hora. Não precisa. Ah, é porque o mundo acontece muita coisa, a gente tem que estar informado. Não tem. Não tem tanto assim. Te informa o mínimo, te informa o suficiente do que tu realmente quer saber. Porque no Twitter tu não vai te informar do que tu quer saber. Tu vai receber uma chuva ácida de coisa que tu vai sair de lá atordoado, não vai nem lembrar porque que tu clicou no aplicativo primeiramente, sabe? Então isso de eu assistir na televisão uma notícia e pensar, nossa, olha isso que aconteceu, e ficar sabendo só às 8 da noite, e não às 8 da manhã, quando eu acordei, peguei o celular e olhei a primeira coisa do Twitter, nossa, isso foi maravilhoso. Essa sensação valeu muito a pena. Desabafei, né? Nossa, foi uma metralhadora de informações aqui, uma palavra atrás da outra. Meu Deus, eu chego a estar sem ar. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido esse surto de hoje. E vocês me ouvem nos próximos episódios, como sempre. Até mais. Tchau.